TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E vamos trazer agora um relatório que chamou a atenção do mercado no dia de hoje. Tá aqui com a gente o Gabriel Brondi, repórter da Mover. E aí, Brondi, tudo bom com você? Boa tarde. Boa tarde, Medina. Boa tarde, ouvinte da TC Rádio. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Brondi. Ô, Brondi. Antes de falar do relatório, eu quero pedir likes aqui, pessoal. Ah, boa, Brondi. Quantos likes a gente tá aí? Quantos likes? 818, Brondi. 818, pessoal. 900 likes é o mínimo. É de graça o conteúdo. Medina tá aqui todos os dias levando informação de qualidade para você, ouvinte. A Bia também. Vamos deixar o like aí. E agora a gente vai falar de relatórios importantíssimos você que também, estão né, mexendo Brondi? com o mercado. Eu também chamo like. Eu também chamo like. Tô aqui sempre com todos, né? Todos vocês. Então vamos deixar aí o like, pessoal. Só um like, não tem problema nenhum. Não custa É de nada, graça, né? não custa nada. Só dá um clique aí. Vamos deixar o like aí pro Medina ficar feliz, pra Bia ficar feliz. Todo mundo fica feliz, Pra todo né? mundo ficar feliz. Boa, Brondi, E é vamos isso pro aí. relatório mais importante do dia, né, Medina? Exatamente, ô Brondi. Já estamos aumentando aqui o número de likes. Vamos. Vamos aos 900. Ô, Brondi, a gente destacou, né, no começo do programa que os papéis de BRF, JBS estavam subindo bem, principalmente Brasil Foods, né? Tivemos um relatório do Morgan Stanley que, mesmo, né, tendo cortando o preço-alvo, trouxe recomendações, palavras mais positivas para o setor, né, ô Brondi? Você vai destacar esse relatório que fez preço no setor de proteínas hoje. Perfeito, tá fazendo preço hoje, né? A JBS, pelo que eu tô vendo aqui no meu gráfico, já tá subindo, sobe 3%, né? Todos os outros frigoríficos também sobem bem no dia de hoje, justamente por esse relatório do Morgan Stanley. O relatório, ele até fez como você falou, né? Umas novas projeções para os preços desses ativos no final do ano 2023, cortou o alvo desses ativos, né? O alvo, por exemplo, da JBS estava em R$ 77,00 e agora o Morgan ele prevê um alvo de R$ 35,00 apenas para a JBS. Porém, mesmo cortando o alvo, ele manteve a recomendação de compra. Isso acontece quando o cenário macro ele se deteriora. Então, o banco ele vê um alvo menor para o ativo no final do ano 2023, mas continua com a visão positiva para o ativo, por exemplo, esse que eu dei aqui para vocês, JBS. Por que acontece isso? Porque a macroeconômica ela muda, né? A macroeconomia ela muda e os analistas eles fazem uma nova projeção para o preço-alvo. A gente viu, pessoal, nos últimos tempos, nos últimos meses, os frigoríficos, né, todos apanhando, assim, sem fim. Se a gente for pegar o gráfico de todos os frigoríficos aqui, eu posso mostrar para você que todos eles tiveram uma forte perda nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses, né? Passaram aí por um período muito difícil, né? Estados Unidos, o ciclo de gado não ajudou por lá. Todos os analistas citaram isso como um dos motivos que mais pressionaram os frigoríficos para baixo, o ciclo de gado nos Estados Unidos, né? E isso pressionou muitos esses ativos aí nos últimos tempos. E agora o Morgan Stanley ele fez um relatório falando justamente sobre esses ativos atrelados ao setor, a esse setor, né, aos frigos, e a visão deles é que o mercado ele já precificou muito um cenário bastante desastroso. Então, o que é que faz isso? Quando os analistas eles citam que o mercado ele já pressionou muito, já está muito precificado, um cenário muito desastroso para todos esses ativos, o mercado ele já começa a enxergar esses ativos com outros olhos. Né? Já bateram bastante nesses ativos, né? Já pressionaram bastante esses ativos aí no mercado de ações, e agora os analistas do Morgan Stanley estão prevendo uma recuperação nos próximos meses, nos próximos dias, né, desses ativos. Na verdade, como o preço-alvo é para 2023, né, uma longa recuperação até o final do ano. Então, o Morgan Stanley citou que as margens dessas empresas devem melhorar nos próximos meses. É algo que não acontece do dia para a noite, né, pessoal? Melhorar a margem de uma empresa, melhorar o lucro de uma empresa do dia para a noite, mas ver com bons olhos o futuro aí para essas ações, né? Já que as ações elas caíram bastante. Esse é um movimento que a gente costuma ver aqui, né? Quando uma ação ela cai muito por um período muito elevado de tempo, normalmente os analistas eles fazem um relatório, né? Falando, a gente revisou os números, a gente fez aqui os cálculos com base na análise fundamentalista e a gente encontra realmente um preço para esse ativo muito acima do preço que está sendo negociado agora. Então eles vão lá, emitem um relatório e dão recomendação, por exemplo, da JBS, no caso, foi compra. Deu recomendação de compra, o alvo de R$ 35,00, antes era de 77, teve um pequeno corte aí de 77 para 35, mas ainda assim continua sendo um alvo muito expressivo, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o quanto vai variar
essa JBS se realmente bater ali o alvo do Morgan Stanley, é uma alta de 80%, pessoal. Meu Deus, é uma alta boa, hein, Bronze? Uma alta considerável, né? Uma alta considerável. Porém, você, investidor, deve estar sempre ligado não só nas recomendações dos analistas, não só na análise fundamentalista, mas também na análise técnica. Porque não adianta nada o analista dizer que vai bater R$100 daqui para o final do ano e o gráfico ele não mostrar isso. O gráfico ele não dá indícios, né, de que realmente esse alvo é possível. Então é sempre bom você ler o que os Nada analistas... sobe reto e cai reto. Né, Exato. Nada sobe reto e cai reto. É sempre bom você ler a recomendação dos analistas, ver o racional ali do analista, do que é que ele está falando, verificar se é isso que está acontecendo mesmo. É sempre bom fazer esse exercício e ir para o gráfico, ver se é possível atingir aquele alvo que o analista está dizendo. Então a gente viu aí o Morgan Stanley indicando R$77, né, que o papel ia bater no final de 2023, já cortou para 35, então é um corte considerável, né? Então você tem que estar sempre de olho no gráfico, pessoal, para ver se esse alvo realmente é possível. E é isso aqui que eu ajudo, né, vocês a fazerem. Vamos ver aqui como é que está o gráfico da JBS. Como eu falei, se a gente for pegar aqui, vamos pegar a JBS, por exemplo, em maio de 2022. Estava sendo negociado ali no patamar de R$37, bem próximo do alvo que o Morgan Stanley agora vê para o papel no final do ano de 2023, que é R$35. Então a gente vê que o papel ele saiu ali da faixa dos 37, por exemplo, né, que eu mostrei aqui para vocês em maio de 2022, e caiu 50%. Né? Agora ele está sendo negociado a 19. Então foi uma queda brusca. Como eu falei, o ciclo de gado não ajudou esses ativos, né? No Brasil, e fez com que esses papéis eles recuassem muito aí ao longo do tempo. E agora o que é que a gente tem em JBS, pessoal? A gente tem um suporte ali nos 18,55 aproximadamente. Pode ver que no dia 7 de fevereiro o papel ele bateu mínima ali próximo dos 18,60, depois ele bateu mínima dos 18,54, depois ele bateu mínima nos 18,21, depois ele bateu mínima ali nos 18,52. Então a 18,55 ficou como uma região de suporte, o papel ele não conseguiu fechar abaixo dessa região nenhum dia, como a gente pode ver aqui no gráfico, o papel não conseguiu fechar abaixo dessa região dos 18,55 e essa região passou a ser uma região de suporte. A gente já tem um papel, né, fazendo topos e fundos descendentes há bastante tempo, então é bom sempre ficar ligado nisso, né? Eu vou marcar aqui para você, topos e fundos descendentes, né? Há bastante tempo o papel ele vem fazendo, então muito cuidado para operar esse papel, porque a tendência é majoritariamente de queda, né, pessoal? Não tem como ser outra, né? Se a gente vê topos e fundos descendentes, é a tendência de queda, não tem jeito. Então, o que é que eu fiz aqui pra gente? Pra gente olhar o que é que esse papel tá fazendo agora. O papel, ele bateu 18,55, criou um suporte ali nessa região, e agora, pessoal, com esse relatório, ganhou um certo impulso, né? Como eu falei, o papel agora está subindo 3,03%. Já teve um gap na abertura, né, Brond? Teve um gap aí na abertura, perfeito, Medina. O Morgan ele emitiu esse relatório, o papel ele já abriu ali na faixa dos 19,18, tinha dormido ali na faixa do 18,84, então já acordou nos 19,18, já acordou com gap. Então já acordou bem o papel da JBS só com esse relatório. Lembrando, quando bancos como esse, Morgan Stanley, JP Morgan, lançam um relatório, o mercado ele corre para precificar aquele relatório, justamente porque esses analistas eles não costumam errar em suas recomendações, em suas análises. Por mais que errem ali o preço-alvo, talvez, a análise ela contém uma grande informação que normalmente, realmente, é aquilo que está acontecendo, é aquilo que deve acontecer no ativo. Então, o mercado procura precificar isso no mercado. Então, a gente já vê a JBS subindo 3% hoje e deve, nos próximos dias, buscar os 20,20. Por que eu digo isso? Porque os 20,20 é uma região de suporte bem forte que o papel tinha e que agora deve ser região de resistência. Isso já começou a acontecer ali no dia 1º de fevereiro e 2 de fevereiro. O papel não conseguiu subir acima dos 20,20, né? Não conseguiu fechar aí a sessão acima dos 20,20. Então eu vejo aí essa região dos 20,20 como uma possível região de resistência no papel nos próximos dias. Então o papel ele pode sim vir nessa região. E por que também eu digo isso? Se a gente for olhar aqui o IFR, pessoal, é o índice de força relativa que mede se o papel está sobrecomprado ou sobrevendido, a gente vai ver que esse indicador tá lindo aqui. Isso aqui é o melhor dos mundos que pode acontecer num indicador como esse.
que mede se o papel está sobrecomprado ou sobrevendido. Se ele está, por exemplo, na região dos 20%, significa que ele está sobrevendido, venderam demais o papel. Se ele está acima da região dos 60%, 70%, significa que o papel está sobrecomprado. Nesse caso aqui, o papel está sobrevendido, venderam muito, bateram muito no papel, e agora, né, o IFR ele está justamente cruzando a média móvel do indicador, né, que está destacado aqui em amarelo para você, no canto inferior da tela. Ele está cruzando, né, e com a angulação perfeita. Eu falo desse cruzamento aqui que está acontecendo, e isso indica realmente que o papel está forte. O papel ele deve mostrar força aí e tem espaço para subir até essa região dos R$20. Então você, investidor que está pensando em arriscar uma compra para chegar nos R$20, pode arriscar sim, né? Você aí, investidor que gosta de operar com base na análise técnica, deve ter enxergado esse suporte aqui nos 18,55, hoje já acordou com gap, já deu um sinal aí realmente que o papel ele pode buscar os R$20, então os R$20 segue sendo um alvo aí para você, investidor que acabou de entrar no papel. Você que está comprado, né, já está mais feliz, né, porque o papel está se recuperando e torce para ele romper essa região dos 20,20. Se ele rompe, pessoal, se ele consegue finalmente romper aqui essa região, o que é que vai acontecer? Ele vai buscar primeiro a média móvel de 100 nos 20,98, que deve ser o próximo alvo aí do papel se romper a região dos R$20. Deve ser os 21, né, aproximadamente, ali essa média móvel de 100 está nos 20,98, eu vou só aqui está de 50, que é uma que o Beida gosta também, então essa média aqui também já fica no radar dos 20,98, e eu vou colocar aqui a de 100 para a gente ver onde é que está essa média de 100. Essa média de 100 já está nos 22,54, então é outro alvo aqui que a gente tem, os 22,54. Então, pessoal, tem que romper os R$20 para bater os 21, né, que deve ser aqui onde está a média móvel de 50, deve ser o próximo alvo. E se romper a média móvel de 50, a gente já pode esperar o papel voltando para os 22. Mas, para isso, né, pessoal, logicamente tem que romper essa região dos R$20, que é a próxima região de resistência. Então, ficar ligado nos R$20, 18,55 é suporte, romper 18,55 para baixo azeda o papel, então não é recomendado arriscar uma compra se realmente romper aqui essa região dos 18,55 para baixo, o que não deve acontecer, já que o papel está mostrando mais força hoje, né? Deve ser mais difícil disso acontecer nos próximos dias. O mais provável, pelo estudo da análise técnica, é o papel ele buscar os R$20 e aí ver se vai romper. Se romper, os 20,98 viram um alvo fácil para o papel, já que a média móvel de 50 está aqui. E se romper a média móvel de 50, o papel ele deve alcançar os 22. O fato é que o papel ele encontrou um novo fundo e esse novo fundo mostrou força. Eu falo desse fundo aqui, eu vou marcar para vocês aqui na tela. Brond? É o fundo dos R$18 que a gente citou aqui, Medina. Boa. Esse fundo aqui dos 18,55 é um fundo que o papel ele acabou de criar e deve realmente ser o fundo do papel aí nos próximos dias, já que ele está mostrando força com esse relatório. O ideal, o que é? O ideal é o mercado ele começar realmente a mostrar uma força maior, porque aí já leva esses frigoríficos também lá para cima. Talvez surgir outros relatórios, né, que façam esses frigoríficos andarem ainda mais, não só o do Morgan, né, mas imagina surgir outro relatório positivo para o setor, citando que esses papéis eles caíram muito e que agora devem se recuperar um pouco. Isso deve ajudar. Então vamos ver aí nos próximos dias se o papel ele consegue realmente romper essa região dos R$20. Lembrando, essa região dos R$20 deve ser buscada pelo papel nos próximos dias, nas próximas semanas. Se romper R$21 é um alvo provável, já que a média de 100 está aqui, e a média de 50 está aqui, e a média de 100, se romper os 21, aí vai para os 22,54, é o alvo mais provável, porque a média de 100 está lá. Então, vamos ficar ligado aí nesse papel, né? Um papel que eu sei que o pessoal gosta muito, JBS, o Morgan, falando novamente do relatório, reiterou compra para o papel no alvo de R$35, mas vale você ficar ligado, né, que o papel ele segue em uma tendência fortíssima de queda, né, uma tendência primária de queda aqui que eu marquei para vocês, segue em uma tendência primária de queda, pessoal. Então, esse movimento que eu citei aqui é um movimento de swing trade, é um movimento de trade de médio prazo, médio e curto prazo, né, não é algo para você carregar. Porque para arriscar uma compra nesse papel para o longo prazo, talvez o melhor realmente seja esperar o rompimento dessa tendência primária de queda. Mas para isso acontecer, aí vai demorar vários meses. Então, como a gente sempre fala aqui, né, a gente dá informação para o investidor de médio, curto e longo prazo. Sempre olhando esses três prazos, porque a gente nunca sabe
qual é a sua estratégia de você investidor aí na tela. Tem um que gosta de operar mais curto prazo, tem um que gosta de operar mais médio prazo, para o longo prazo. Então, a gente fala para todos esses ouvintes. Por isso que eu sempre falo aqui, né, de vários alvos, várias regiões importantes aí para você ficar ligado. Você que gosta de fazer operações curtas, médias, longas. Então, a gente sempre cita aqui alguns alvos importantíssimos aí para você ficar de olho. Maravilha, Brondi. Obrigado, viu, pela sua bela explicação aqui para o nosso ouvinte. Um grande abraço a você e amanhã tem mais, hein, Brondi? Tamo junto, Medina. Obrigado, Bia. Vamos deixar o like aí, pessoal. É de graça. Isso Pessoal. aí, ó, tamo likezinho. quase, tamo perto, Brondi, tamo perto. Chegar nos 900 aí até o final do programa. Boa. É o desafio, hein? É o desafio, a nossa meta com o ouvinte. Você que tá chegando agora, já deixa o seu like na nossa transmissão também, porque o Gabriel Brondi trouxe esse relatório do Morgan e trazendo a análise dele a respeito de JBS. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.